A morte de um réu no presídio da Papuda, que foi acusado pelos atos do 8 de janeiro, movimentou algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou soltar 7 pessoas que também são acusadas pelos protestos violentos em Brasília. São os casos de Jairo de Oliveira Costa, Tiago Santos Ferreira, Wellington Luiz Firmino e Jaime Junks, além de outros 3 na qual a ação corre em segredo de justiça. Todos terão que usar tornozeleira eletrônica. Ontem, mais de 40 pessoas fizeram uma manifestação em frente ao STF e cobraram explicações pela morte de Clériston. Manifestantes levantaram cartazes com críticas à corte e críticas ao presidente da República. No STF, o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, lamentou a morte do réu. Vamos conferir, roda sonora. Ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Rafael Macris, não é o judiciário quem administra o sistema penitenciário. No entanto, cabe ao judiciário manter presas, antes de condenação transitada em julgado, somente aquelas pessoas cuja prisão seja absolutamente imprescindível. Então agora já são soltas 7 pessoas que vão usar a tornozeleira eletrônica. No dia 8 de março, Dia da Mulher, Internacional da Mulher, foram soltas mulheres. Mas o Código de Processo Penal, ele tem um regramento muito específico. Só pode ficar preso antes de uma condenação final quem for muito perigoso. Quem solto puder ameaçar a segurança da sociedade. Então, eu vou lembrar um caso aqui, em 1999, o caso do maníaco do parque, que ele atraía mulheres ao Parque Ecológico Tietê, na cidade de São Paulo, estrangulava, esganava, estuprava e matava. Como é que você vai deixar uma pessoa dessa solta enquanto corre o processo? Mas ele está preso porque é absolutamente imprescindível a sua prisão. Se ele ficar solto, ele vai continuar praticando crimes. Você tem, por exemplo, uma pessoa muito importante numa pequena cidade, com muito poder econômico, e ele começa a corromper testemunhas, ou ameaçar testemunhas, ou tentar subornar o júri. Essa pessoa, se ficar solta ali, ela vai atrapalhar completamente a produção da prova. Então ela precisa ser presa para garantir que as testemunhas possam falar, que documentos não sejam destruídos. Você protege o processo, mas tem que provar. Ou você prende uma pessoa se ficar demonstrado que ela vai fugir, vai desaparecer e você nunca mais vai achar. Então, é garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a futura aplicação da lei penal. E mesmo que tudo isso esteja presente, se você ainda conseguir proteger o processo com outras medidas, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica, a pessoa não precisa ficar presa. Então, havia vários laudos, é claro, isso tem que ser discutido. Se houve falha, por exemplo, dos administradores, do diretor do presídio da Papuda. Mas por que essas pessoas estão respondendo presas a um processo quando é possível que lhes sejam concedida a liberdade provisória? Esse que morreu é um vereador, será que ele praticaria outros crimes? Então, essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria que você fizesse uma análise com relação a isso, lembrando que aqui no Linha de Frente, nós não fulanizamos discussão, nós não atacamos pessoas, nós discutimos temas, discussões para que a população possa entender o que está acontecendo.
Bom, Capês, primeiro que, na minha opinião, começou tudo errado o que aconteceu desde os atos do dia 8 de janeiro. Como você colocou, a gente mantém preso hoje no Brasil, e a gente sabe que, infelizmente, isso não está acontecendo, pessoas e criminosos de alta periculosidade, que têm poderio financeiro muito alto, que podem escapar a qualquer momento da justiça brasileira, que podem fugir do Brasil ou que podem representar algum tipo de risco grave à sociedade. E a gente viu nos últimos meses pessoas sendo mantidas presas, muitas vezes tios do Zap, que foram influenciados por um grande movimento, que é claro, a gente não coloca aqui que eles não sejam culpados de alguma forma do que aconteceu lá. Agora, para mim foi um completo absurdo, começando que não é de competência do Supremo Tribunal Federal julgar essas pessoas. A função do Supremo é ser guardião da Constituição e também julgar aqueles que têm foro privilegiado. Me desculpa, nenhuma dessas pessoas que ficaram presas durante meses tem foro privilegiado. E, por outro lado, a gente vê o Supremo Tribunal Federal demorando para julgar uma série de ações muito mais sérias. Por exemplo, hoje nós não temos nenhum preso da Lava Jato. Criminosos que desviaram milhões e milhões e milhões de dólares aqui no Brasil, hoje ninguém está preso. Por outro lado, você vê assassinos, traficantes, ladrões, sequestradores, cometendo crimes, sendo presos e sendo soltos na sequência. E a gente vê esse processo que me parece de revanchismo do Supremo Tribunal Federal, querendo dar algum tipo de recado para o que aconteceu. A gente não está passando pano naquilo que aconteceu, aquelas pessoas têm que ser punidas sim, mas está havendo um descompasso aí. O Supremo Tribunal Federal querer assumir para si a investigação e o julgamento dessas quase 1000 pessoas envolvidas, e depois a gente vê ministro do Supremo colocando que o Congresso Nacional não está priorizando aquilo que deve ser priorizado. Me desculpe, o Supremo Tribunal Federal está errado no que fez, infelizmente teve que se perder uma vida aqui no Brasil para eles se mexerem de alguma forma.